como que eu faço para dobrar o meu faturamento? É possível dobrar o meu faturamento ainda esse ano, por exemplo? A resposta simples é que sim, é possível você dobrar o seu faturamento. E sim, a gente está aqui gravando esse vídeo em final de setembro, iniciozinho de outubro de 25, então a gente ainda tem mais 3 meses pela frente. E sim, é plenamente possível dobrar o seu faturamento do ano, ou seja, dos últimos 9 meses, nos 3 meses que faltam. Mas para isso, muito provavelmente, você vai ter que ter algumas condições ali dentro para conseguir apertar esses parafusos e ter esse pico de faturamento. Eu vou falar de duas possibilidades principais, mas antes disso, eu quero, respeitando aqui o que eu sempre trago para vocês, eu quero voltar no fundamento. Eu sempre tento trazer essa perspectiva de entender o fundamento para depois aplicar no caso concreto. Se você faz isso, você consegue mapear qualquer negócio e você consegue aplicar as alavancas certas na escala do seu, beleza? Então, pensando aqui que o nosso objetivo é faturar mais, a gente precisa entender quais são as possibilidades que eu tenho quando eu quero faturar mais. E elas se resumem, de forma simplificada, em 3 formas principais de se escalar faturamento. A primeira delas, e depois eu vou aprofundar cada uma, beleza? A primeira delas, você vai precisar vender para mais pessoas, beleza? Eu já vou falar as 3 e aí depois eu explico cada uma delas no detalhe. A primeira dela é vender para mais pessoas. A segunda dela é vender mais caro para as mesmas pessoas. Ou seja, a gente não está mais falando de volume de alunos, a gente passou a falar sobre ajuste de ticket médio. E a terceira opção é você vender mais vezes para a mesma pessoa. Ou seja, eu não estou falando de alunos, eu não estou falando de ticket médio, eu estou falando de LTV, Lifetime Value, o valor total que um cliente deixou comigo na minha empresa, beleza? São essas 3 formas que eu tenho para alavancar faturamento. Obviamente que o melhor dos mundos é quando você consegue vender para mais pessoas, é quando você consegue vender mais caro e você consegue vender mais vezes de forma combinada, colocando funis diferentes ou, enfim, apertando cada uma dessas alavancas de forma integrada, né? De forma concomitante. Mas vamos passar por cada uma delas e depois você entende como que você consegue combinar essas estratégias, beleza? Vamos para a primeira, então. Como que eu faço para vender para mais pessoas? Nesse sentido, o que a gente está falando aqui, em essência, é de mexer em 2 variáveis principais. E eu gosto muito de pensar que vocês entendam essa questão do fundamento de quebramos faturamento nas 3 alavancas possíveis, só que depois disso eu tenho que aplicar a mesma linha de raciocínio. Eu preciso pensar o que faz o faturamento ficar... o que eu faço para faturar qualquer real que seja. Em essência, o que está acontecendo ali é que eu estou multiplicando a quantidade de leads que eu tenho, ou seja, a quantidade de pessoas minimamente interessadas, mais quente ou mais fria, mais qualificada ou menos qualificada, aí vai variar de contexto para contexto, mas eu vou multiplicar essa quantidade de leads por uma taxa de conversão, beleza? Então, no limite, o que eu vou precisar fazer é melhorar cada uma dessas 2 variáveis. Ou eu vou trazer um maior volume de leads, de alguma maneira, e aí pode ser as mais óbvias e mais clássicas, é você aumentando o volume de audiência com, sei lá, por exemplo, alguém que está trabalhando no nicho de maternidade, que é um nicho muito amplo. Você pode buscar alguns vídeos mais virais para trazer uma base de mães interessadas naquele assunto. Cuidado com a viralização, eu já falei disso num outro vídeo, então não vou repetir aqui agora, porque a viralização pode sim ser perigosa, beleza? Mas temos a perspectiva então de aumento de audiência para eu poder aumentar a quantidade de leads, mas eu também posso aumentar a minha quantidade de leads fazendo otimizações no meu funil. Ou seja, se a minha taxa de carregamento da minha página de captura estava na casa dos 60% e eu consigo elevar essa taxa de carregamento para 80%, eu tive um incremento nesse funil de 33% de pessoas nessa etapa, né, do funil dali para frente. Mas isso já pode ser muito significativo
em reduzir o custo por lead, consequentemente, com a mesma verba, eu vou trazer mais pessoas. Então tá aí, já tem uma primeira forma. Se eu trago mais audiência, se eu otimizo o meu funil, eu consigo trazer mais interessados para serem expostos à minha oferta, beleza? E aí na hora de expor a minha oferta é onde eu posso, ao longo da campanha inteira, claro, mas na hora de expor a minha oferta, eu posso tentar trabalhar mais essa perspectiva do aumento de conversão. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer uma oferta um pouco mais agressiva, eu posso, ou seja, mais agressiva no sentido de um preço menor, mais agressiva no sentido de entregáveis mais sexys, mais desejados pela minha base, pela minha audiência. Enfim, eu vou trabalhar a minha oferta para tentar aumentar a conversão. Então, com isso, a gente já dá uma primeira envolvida, uma primeira delimitada de como que eu faço para vender para mais pessoas. Algumas opções. É claro que esse assunto, ele é inesgotável. Dá para falar sobre vender para mais pessoas sobre diversas óticas. Eu falei aqui sobre duas, sobre a ótica de aumento de audiência e sobre a ótica de otimização de funil. Mas existem muitas outras, beleza? Além disso, o que eu posso tentar trabalhar? Eu posso tentar trabalhar para aumentar o faturamento na segunda alavanca. Aquela segunda alavanca que eu comentei aqui era a alavanca de vender mais caro para mais pessoas, beleza? Ou seja, eu estou falando aqui de aumentar o meu ticket médio. E aí, nessa hora, a gente precisa pensar como que eu faço para poder cobrar mais caro. E aí a gente precisa entender a relação do valor com o preço. Eu vou explicar rápido algo que eu também já expliquei num outro vídeo aqui do canal, mas eu não lembro exatamente qual foi. Vou procurar depois e vou colocar isso aqui. Mas vou deixar no card aqui onde eu explico sobre a equação de valor e eu explico essa questão do valor em mais detalhes. Mas em essência, quando eu preciso aumentar o meu preço, eu preciso aumentar a percepção de valor que tem dentro do meu produto. Se eu chego para você hoje e ofereço assim, cara, quer uma Ferrari? Você vai falar para mim, pô, não, obrigado, não estava pensando em comprar uma Ferrari. Mas se eu chego para você e falo, quer uma Ferrari por R$1.000? Você fala, cara, quero agora. Por quê? Porque você sabe que a Ferrari vale muito mais do que R$1.000. A diferença entre valor e preço está muito acentuada. Se eu chego para você e ofereço um iPhone de R$10.000 que acabou de lançar, tá lá custando R$10.000 na loja, e eu te ofereço ele por R$100, independente se você estava pensando em te trocar em celular ou não, você compra. Por quê? Por que eu consigo te induzir a comprar? Porque eu mostrei que a diferença entre valor e preço é muito grande. Então você se sente um trouxa de não aproveitar essa oportunidade. Ao mexer nessa relação de valor percebido, a gente consegue cobrar mais caro. Em essência, é isso que você vai precisar fazer para poder cobrar mais dos seus clientes, beleza? E aí, existem diversas formas de fazer isso. Uma delas é, por exemplo, aumentando os entregáveis, colocando outras coisas que são percebidas como valor para a pessoa poder, dentro da mesma oferta. E lembre, a equação de valor que eu deixei lá no vídeo que eu coloquei agora há pouco, ela fala sobre como que a percepção de valor aumenta quando eu mostro para as pessoas que é mais rápido para ela atingir aquele objetivo ou com menos esforço. Então pensa também nessas duas balizas. Como que eu mostro para o meu cliente que ele vai atingir o resultado mais rápido ou ele vai atingir o resultado com menos esforço? Normalmente isso é feito migrando a tipologia do produto. Ou seja, eu mudo o tipo de produto que eu estou oferecendo. Ao invés de oferecer produtos com menor acesso, eu ofereço produtos com mais acesso. Então, por exemplo, quando eu entro para oferecer uma mentoria ao invés de oferecer um curso. Isso já é uma perspectiva de eu vou te dar um acompanhamento mais próximo comigo para a gente poder trabalhar aquela mesma transformação. E aí a percepção de valor aumenta, consequentemente eu posso cobrar mais caro. Por exemplo, a diferença recomendada, que eu recomendo assim, do valor de preço de um curso para uma mentoria é na casa de 5 a 10 vezes. Se você cobra R$1.000 no seu curso, que você cobra de 5 a 10 mil na sua mentoria. Se você cobra R$500 no seu curso, que você cobre de 2.500 a 5.000 na sua mentoria. Pelo menos para começar, você entender suas taxas, começar a entender como é que está o seu funil de vendas. Depois você pode pensar em esticar ainda mais esse preço, beleza? E dependendo também das entregas que está fazendo, as provas sociais que você tem e assim por diante. Mas não é esse o tema do vídeo. Se você quiser que eu fale sobre algum desses temas, deixa aqui no comentário, beleza? E
Por último, quer dizer, por último não, porque vou ter um tema bônus para a gente poder falar daqui a pouquinho. Mas a terceira alavanca que tem, que eu comentei, é de você trabalhar, de você vender mais vezes para a mesma pessoa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um mesmo lead, ou seja, o mesmo custo de aquisição, ele vai ser monetizado várias vezes. Então, quando eu aumento esse LTV, quando eu vendo mais vezes para a mesma pessoa, eu estou aproveitando um custo de marketing que eu tive, eu estou aproveitando um CAC e aumentando a rentabilidade que eu tive sobre o mesmo cliente. Isso aumenta, obviamente, o meu faturamento. Por quê? Porque antes, se eu tivesse pago R$500 para adquirir um cliente e vendi um produto de R$2.000, a minha relação de bruta, bem a grosso modo, de ROI, ou de ROAS, se preferir assim, estava na relação de 1:4. Ou seja, eu boto 500 e volta 2.000. Se eu chego para esse cara que comprou 2.000 e ofereço uma mentoria de 10, lembra que eu falei da relação de 5 a 10 vezes mais, ou de 10, ou de 20, de 20 mil, eu estou pegando o mesmo CAC de R$500, só que agora eu vendi para ela 12.000, os 2.000 iniciais mais a mentoria de 10.000. Então agora o meu LTV desse cliente é de 12.000, sendo que eu paguei os mesmos R$500 para atraí-lo. Então eu aumentar a LTV é uma estratégia também para faturar mais. Isso também pode ser feito de outras formas, não é só através da mentoria. Você pode colocar, por exemplo, dentro de um produto de entrada para um front-end, você pode colocar alguns order bumps, por exemplo, dentro do seu carrinho de funil perpétuo, que aquilo tende a aumentar o ticket médio, ou seja, você está cobrando mais caro de certa forma, mas na verdade, como você está fazendo isso com vários produtos, você está vendendo mais vezes para a mesma pessoa, você está vendendo mais produtos para o mesmo cliente. Beleza? A gente pode olhar pelas duas óticas, não tem problema, não faz diferença. E uma outra forma que eu tenho aí de aumentar o meu LTV, ou seja, de vender mais vezes para a mesma pessoa, é uma estratégia. Eu vou, na verdade, falar sobre duas estratégias, é a parte bônus aí desse vídeo. Então, a primeira estratégia objetiva que você pode fazer, se você tem um histórico ao longo desse ano, lembra que eu falei que podia ser esse ano ainda que você ia aumentar o seu faturamento? Se você teve um histórico de lançamentos ao longo desse ano, você já fez o seu período de plantio. Você pode pegar o seu período de Black Friday e fazer uma oferta especial para as pessoas que viram a oferta ao longo do ano, tentando rentabilizar muito mais aquela base de leads. Ou seja, você vai recaptar essas pessoas, talvez no custo de lead até um pouco mais alto do que você está acostumado, beleza? É comum que isso aconteça na Black Friday, só que você tende a ter uma conversão muito mais alta. Então lembra do que a gente falou lá no início? A conversão mais alta ajuda a gente a faturar mais. Então você tende a ter um ótimo faturamento na Black quando você combina esses fatores que eu comentei. Lançamentos ao longo do ano, período de plantio, algumas bases de leads a serem trabalhadas, e uma oferta especial, que inclusive, aí é um asterisco importante, tem acontecido mais vezes no mercado digital, de na oferta de Black, as pessoas inclusive subirem o preço, para fazerem uma oferta muito especial, envolvendo muitas outras coisas, muita percepção de valor, uma percepção de valor muito alto, que ela fica tão alta que mesmo você subindo o preço, ainda fica naquele quesito, daquela decisão de, nossa, eu vou ser um trouxa se eu não aproveitar isso aqui. Beleza? E então essa é a primeira estratégia, fazer uma Black Friday com uma oferta especial, pode ser subindo ou descendo o preço, sobre o produto que você trabalhou ao longo do ano. Essa é uma ótima forma e dá realmente para você dobrar faturamento do ano com uma oferta assim. E a segunda estratégia, que é uma coisa mais contínua, mais perene, que não está associada ao timing e à sazonalidade, ela está associada a você ter um histórico de alunos. Se você tem uma base de alunos que você não trabalhou até hoje, o que quer dizer uma base que você não trabalhou? Quer dizer que você tem um curso, ou tem uma formação, tem um infoproduto, você vendeu para essa base, mas parou por aí. Você pode usar aquela nossa segunda estratégia de vender mais vezes, ou melhor, a segunda e a terceira estratégia de vender mais vezes para as mesmas pessoas e combinar elas, ou seja, você vai combinar a estratégia 2 e 3 e você vai vender um produto mais caro para as mesmas pessoas. Você vai chamar essa base de alunos, digamos que você tem uma base de alunos de 1.000 pessoas. Você vai chamar esses 1.000 alunos, é claro que só uma parte deles vai lá para dentro desse seu convite ou vai receber a sua oferta, você pode fazer isso com o time comercial depois também. Você vai chamar essas pessoas e você vai fazer uma oferta 10 vezes mais cara. Dá até para eu te explicar como que você faz um cálculo do potencial de faturamento que você tem dentro da sua base. Que cálculo é esse?
referência que a gente tem dentro do mercado é de que até 10% dos seus alunos estão dispostos a pagar 10 vezes mais por uma solução com mais proximidade, mais acesso a você. Então, se você tem aquele exemplo que eu acabei de dar, uma base com 1.000 alunos que pagaram R$1.000, você tem o potencial de vender, é claro que isso pode variar, mas só para ter uma referência de cálculo, você tem o potencial de vender pelo menos para 100 alunos um ticket de R$10.000. Ou seja, a gente está falando que tem um potencial de faturamento dentro da sua base de R$1 milhão. Não sei quanto que você faturou esse ano, mas essa estratégia também pode ser suficiente para você dobrar o seu faturamento até o final do ano. Então, você pega a quantidade de alunos que você tem, tira 10%, multiplica o ticket por 10 e aí multiplica os 10% vezes o ticket vezes 10 para entender o seu potencial de faturamento. Beleza? Se você quer a minha ajuda ou a ajuda do meu time para poder montar essas estratégias com você, entender como que você pode faturar mais e escalar o seu negócio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma consultoria gratuita, onde eu mostro e a gente monta um plano de ação para você escalar o seu negócio e rentabilizar mais essas suas bases ou cobrar mais caro dos seus leads com ofertas diferentes e te mostro como que você escala o seu negócio. O link está aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.